Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Isaías, certo? E hoje, pessoal, na nossa quarta aula introdutória a opções binárias, eu vou estar falando um pouco para vocês dos padrões de reversão do mercado, certo? Então, se você está interessado em aprender esses padrões de reversão, continue assistindo o vídeo, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é que eu queria falar para vocês? Nas aulas passadas eu ensinei a vocês como é que funciona a tendência do mercado, certo? E que vocês já estão careca de saber, deixa eu abrir aqui o programa, e que vocês já estão careca de saber que o mercado ele se movimenta dessa forma, certo? Se movimenta dessa forma aqui, ó, pessoal. Uma tendência de alta, por exemplo, ele vai uma impulsão, uma retração, uma impulsão, uma retração, uma impulsão, uma retração. Isso aqui são as ondas de Elliott, certo? Então o mercado aqui está subindo. Mas a partir do momento que ele faz essa retração, pessoal, a partir nesse momento aqui desse pico, existe um padrão de reversão, certo? Então você consegue identificar quando é que vai ser essa retração, certo? Então quando o mercado está subindo, está fazendo uma tendência de alta, você consegue identificar quando que o mercado ele vai descer, fazendo uma retração, olhando esses padrões de reversão, certo? E nessa aula, pessoal, eu vou estar ensinando para vocês 3 padrões que, no meu ver, são os mais importantes, certo, pessoal? Então eu vou estar ensinando o Harami, certo? Vou estar ensinando aqui a estrela a estrela, certo? Que é esse padrão de reversão que tem a estrela da noite e a estrela da manhã. E vou estar ensinando também o padrão de Golfo. Então vamos começar primeiramente aqui pelo Harami, certo? O Harami, pessoal, os japoneses que eles identificaram esse padrão, certo? Então aqui o nome Harami significa grávido, certo? Mãe grávida, certo? A gente pode falar que é uma mãe grávida. Por que é uma mãe grávida? Porque essa vela aqui, ó, por exemplo, o mercado, vamos supor aqui o Harami de baixa, certo? O mercado ele estava subindo, certo? Ele estava fazendo sua impulsão, ele estava subindo, apareceu esse padrão de reversão e o mercado desceu, certo? Mas como a gente identifica esse padrão? Bem simples. O mercado ele está aqui fazendo ele está subindo, certo? Ele está fazendo aqui sua impulsão. Esse padrão vai aparecer, certo, pessoal? Mas como que a gente identifica esse padrão aqui? Ó, essa velinha aqui, pessoal, é uma vela, pode-se dizer que é uma velinha de força, certo? É uma vela que é um pouco maior, certo? Logo depois dessa vela vem essa vela aqui, certo? Que essa vela é uma vela vermelha, ok? E essa vela vermelha, essa vela verde cobre totalmente essa vela vermelha, certo? Então ela fica, essa vela vermelha fica mais ou menos em 60%, batendo 50% dessa outra vela aqui, certo? Por que mãe grávida? Porque parece muito que esse candle ele está grávido desse candle, certo? Então esse candle ele engravidou desse candle, certo? Então esse candle aqui ele indica uma queda, certo? Então como vocês podem ver, o exemplo, o mercado estava subindo, apareceu esse padrão de reversão e o mercado retraiu, certo? E a gente pode identificar esse padrão de reversão, pessoal, aqui na corretora, certo? Então vamos ver se a gente acha que esse padrão de reversão Harami. Vamos olhar aqui no passado para ver se a gente encontra, né? Vamos olhar aqui nesse outro par para ver se a gente acha que o Harami. Tirar essas linhas daqui. Aqui, pessoal, a gente pode dizer que a gente já tem um Harami, certo? Então, como é que a gente vai identificar aqui esse Harami, certo? Deixa eu botar aqui e fazer um negocinho interessante. Como que a gente vai identificar esse Harami? Como vocês podem ver, pessoal, o mercado aqui ele estava tendendo para baixo, certo? Então ele estava descendo, ok? Esse padrão apareceu, certo? Então como é que a gente pode ver que o Harami? Aqui a gente está no caso Harami de alta. O mercado estava descendo, ele estava tendendo para baixo. Apareceu esse padrãozinho, como vocês podem ver. Essa vela aqui foi uma vela grande. Logo depois uma vela, e essa vela está grávida dessa vela, certo? Por isso que fala grávido, Harami significa grávido. E o mercado simplesmente subiu, certo? O mercado retraiu. Então como vocês podem ver, o mercado a gente pode falar que ele estava na tendência de baixo, né? Ele estava descendo, impulsão, retração, impulsão, certo? O
Como é que a gente consegue identificar a retração? A partir desse parâmetro, certo? Então, ele fez esse padrão, confirmou com outra vela verde a entrada daqui, certo? Mas uma coisa importante que vocês precisam entender, pessoal. Essas entradas, elas são para longo prazo, certo? Então, a gente identifica esse padrão, então a gente vai ver, comprar, por exemplo, aqui, ó, a gente identificou esse padrão, confirmou, a gente, por exemplo, compra aí para 5 minutos, certo? Então, se a gente for parar para pensar aqui, ó, a gente entrou nesse padrão, a gente percebeu esse padrão, confirmou, veio outro, aí a gente entraria aqui, certo? Então teria 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então em 5 minutos isso aqui teria dado gain. Como vocês podem ver, o mercado simplesmente subiu, certo? E esse é o padrão de Harami, certo, pessoal? E o Harami de alta é praticamente a mesma coisa, certo? Então o mercado estava tendendo para baixo, apareceu esse padrão aqui de reversão, o mercado ele simplesmente subiu, certo? Então eu vou estar disponibilizando, pessoal, para vocês baixarem esses slides aqui que eu vou mostrar para vocês estudarem melhor, certo? Aqui, pessoal, a gente tem um próximo padrão, certo? Vou deixar esse aqui para o final. Vamos falar logo desse aqui, que é o padrão de engolfo, certo, pessoal? O padrão de engolfo. Nessa aula, pessoal, eu estou falando para vocês somente 3 padrões de reversão. Não existem só esses 3. Existem vários outros padrões, como o martelo, existe também a nuvem negra, shooting star, certo? Existem vários padrões de reversão. Eu estou falando para vocês aqui 3 que são o que eu acho mais importante, certo? Esses aqui são os padrões que eu mais acho importante, que geralmente você vê a maioria deles aí no mercado, certo? E o engolfo, pessoal, ele é o padrão que, assim, praticamente eu sempre vejo ele, certo? Na maioria das vezes, na maioria das reversões, aparece o engolfo, certo? Mas como é que a gente faz para estar identificando esse padrão, certo, pessoal? É muito fácil, cara, muito fácil. Por que ele se chama engolfo? Ele se chama engolfo, pessoal, porque essa vela aqui, certo? Essa vela vermelha, ela engole totalmente essa vela verde, certo? Então você pode dizer que essa vela aqui está dentro dessa vela, como se fosse um Harami, só que ao contrário, certo? Então aqui, ó, o mercado estava tendendo para cima, certo? Apareceu essa vela pequena, logo após veio uma vela de força vendedora, certo? Então uma vela de força vendedora, que foi o que aconteceu? Essa vela aqui estava dentro dessa vela e o mercado simplesmente reverteu, certo? Então o mercado estava tendendo, apareceu esse padrãozinho, certo, de engolfo, o mercado reverteu. Agora a gente consegue identificar esse padrão na corretora, certo? Então a gente vai abrir aqui a corretora. Deixa eu apagar aqui o gráfico. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Pronto. Já chama aqui já, ó. O mercado estava tendendo para cima, certo, pessoal? Então ele estava fazendo aqui a sua impulsão, correto? O padrão que a gente consegue identificar de Harami está bem aqui, pessoal, certo? Ele está bem aqui, ó. O padrão de Harami não, perdão, padrão de engolfo. Ele está bem aqui. Só você conseguir identificar esse padrão, certo, pessoal? Então tá aqui, ó, o mercado ele estava tendendo para cima, certo? Ele estava fazendo sua impulsão. Como foi que a gente identificou a retração? A partir do padrão de engolfo, certo? Então o que aconteceu aqui? Apareceu essa vela aqui verde, compradores, certo? Logo após, os vendedores vieram com peso, certo? E engoliu essa vela anterior. O que aconteceu? O mercado simplesmente reverteu, certo? Então como é que a gente identifica aqui esse padrão? Ó, o mercado veio, engolfou, confirmou, eu teria entrado aqui para 5 minutos, certo? Então foi 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que gain lindo, certo? Então o mercado simplesmente reverteu. Ok, pessoal? E esse é o padrão de engolfo. Aqui de novo, ó, o mercado estava subindo. Apareceu o engolfo aqui, ó, o engolfo. E o mercado simplesmente reverteu. Ele não reverteu aqui de uma vez, porém, como vocês podem ver, ele desce, certo, pessoal? Realmente é uma confirmação de que o mercado desce, certo? Coisa importante, pessoal, ponto importante que vocês precisam entender. Quando o mercado ele está assim, ele faz esse padrão, provavelmente, se você entrar aqui, você entra para a mesma vela, por exemplo, apareceu esse padrão, confirmou, você entrou aqui para a mesma vela, você perdeu, certo? Então você tem que entrar para um longo prazo, certo? Você tem que entrar para um longo prazo, ok? Então ele estava aqui, apareceu esse padrãozinho, confirmou, você entra geralmente para 5 minutos, certo? Vamos ver aqui agora o outro padrão, que no caso
é o nosso padrão de estrela, certo, pessoal? Esse padrão aqui também, pessoal, ele também aparece muito no gráfico, certo? Então vocês geralmente vão encontrar esse padrão em um gráfico mais volátil, certo? Mas como que a gente identifica esse padrão? É muito fácil, certo? O mercado aqui ele estava subindo, certo, pessoal? Lembrando que esses dois parâmetros aqui é diferente, mas por exemplo aqui no engolfo, ele pode acontecer aqui em golfo de alta, como um de baixo, como um de alta, certo? Então o padrão ele que pode nascer uma velazinha e o outro engolfar, certo? Já aqui, pessoal, o mercado ele estava tendendo para cima, certo? Estava tendendo para cima, apareceu esse dojizinho, certo? Esse doji, que é um doji? Quando uma vela ela abre no mesmo preço e termina no mesmo preço, certo? Ele apareceu esse dojizinho aqui, que não foi considerado um doji mesmo, mas é uma vela bem curtinha, certo? Uma vela bem curtinha, como vocês podem ver, e logo depois o mercado reverteu. Então o mercado estava subindo, apareceu esse padrão, aí depois veio uma vela vermelha, confirmou, eu tinha entrado aqui para 5 minutos e tinha ganho, certo? Porque o mercado simplesmente reverteu, certo? Então você tem que esperar a confirmação, certo, pessoal? Então o mercado estava aqui subindo, apareceu o padrãozinho, confirmou, eu tinha entrado para 5 minutos e tinha ganho a operação, certo? Agora a gente vamos encontrar aqui esse padrão, pessoal, aqui no caso na corretora, certo? Vamos encontrar aqui na corretora. Vamos ver aqui se a gente acha, vou pegar aqui o gráfico. Apagar aqui o gráfico, né? Ver se a gente encontra aqui no USDCAD. Vamos ver aqui. Se a gente acha aqui, deixa eu abrir aqui outro papo, pessoal. O GBPAUD. Vamos ver aqui. Que achei. Olha só que interessante, pessoal. Vamos marcar aqui. Olha só que interessante, olha que lindo, cara. Aqui seria um game lindo. Seria uma vitória linda, ó. O mercado ele estava descendo, certo? Ele estava descendo. O mercado estava tendendo para baixo. Olha o tamanho dessa queda do mercado. O mercado ele simplesmente estava descendo, certo? O que foi que aconteceu? Apareceu essa velhinhazinha aqui, certo? Apareceu essa velhinha. Confirmou aqui, confirmou mais ainda, eu tinha entrado para 5 minutos e tinha ganho, certo, pessoal? Olha só o tanto que subiu. E como vocês podem ver, olha como aconteceu a reversão. O mercado aqui estava na tendência de baixa, certo? Apareceu esse padrãozinho que eu mostrei para vocês, o mercado simplesmente subiu, certo? Então estava na tendência de baixa, apareceu esse padrão de estrela, ok? E o mercado reverteu. Aí aqui, pessoal, quando ele está no topo é uma estrela da noite, quando ele está aqui no fundo é uma estrela da manhã, certo? E esse aqui, pessoal, eles também são uns parâmetros para a gente marcar suporte e resistência, certo? Então a gente pode marcar suporte e resistência nesses fundos e topos, certo? Nesses fundos e topos, por exemplo aqui, ó, que seria um suporte, porque ele fez aqui um fundo bem evidente, certo? E se a gente for olhar um desses padrões só que de alta, deixa eu ver se a gente acha aqui um padrão de alta desse, você pode ver que ela retrai na alta também, certo? Então o mercado está tendendo para baixo, como eu mostrei ali, certo? O mercado ele estava tendendo para baixo e ele reverte, certo? Então ele faz uma reversão, ok? Então ele estava tendendo para baixo e simplesmente reverteu, certo, pessoal? E esses são os 3 padrões mais importantes que você vai encontrar no mercado, certo? Na minha opinião, existem outros padrões que provavelmente eu vou fazer outro vídeo ensinando também outros padrões, porque só você olhar, se você olhar esses, por exemplo aqui, ó, pessoal, mercado, olha só, o mercado tendeu para baixo, apareceu aqui um Harami, certo? E o mercado também reverteu, certo? Tanto Harami, ok, pessoal? Isso aqui também é considerado outro padrão que eu também vou falar, certo? Que é uma nuvem negra que acontece. Nuvem negra eu vou falar também em outro vídeo, certo? Vou explicar em outro vídeo, certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Praticamente esses padrões eles se identificam assim, certo, pessoal? Então você vai encontrar muito esses padrões aí na sua corretora. E quando você encontrar, você joga para 5 minutos ou para um tempo gráfico maior, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like e até a próxima.